Olá, graça e paz, sou o pastor Dalton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no Salmo 56, apenas versículo 3. Davi, escrevendo, ele diz assim: No dia em que eu sentir medo, eu hei de confiar em ti. Os estudiosos acreditam que Davi escreveu esse salmo quando ele foi capturado pelos filisteus ali em Gate e ele teve que fingir que estava louco. Eles falaram assim: não é este Davi que as mulheres cantavam? Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E Davi teve que fingir ali que estava louco para sair com vida. Mas nesse versículo a qual lemos, Davi deixa claro que existiu situação na sua vida, ele passou por situações a qual ele sentiu medo. É natural sentir medo diante das adversidades. Davi estava diante de inimigos poderosos, estava capturado, ele sentiu medo, mas ele certamente se lembrou que ele tinha promessa de Deus, que Deus havia dito que faria dele rei de Israel. E isso ainda não havia acontecido. Ele estava firmado na palavra do Senhor. E nós temos que pegar essa palavra para nós e aplicarmos na nossa vida. No dia que o medo vier nos afligir, nós temos que confiar que Deus está conosco para nos dar a vitória. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar e nos impedir de avançarmos. Nós temos que acreditar que Deus está conosco. Jesus foi bem claro. Ele falou: eis que estou convosco até a consumação do século. O Senhor Jesus está conosco em todo tempo, Ele está conosco. Seja em dias bons, seja em dias maus, seja em dias de provas, em dias de adversidade, em dia de deserto, em dia que recebemos notícias ruins, nós temos que acreditar que Deus está conosco, pelejando conosco e para nos dar vitória. Quando Jairo, ali em Marcos capítulo 5, chegou diante de Jesus e falou: olha, venha comigo para minha casa e coloque as mãos sobre ela, porque minha filha está quase à morte. E Jesus estava indo com ele, no caminho ele para, cura ali a mulher do fluxo de sangue. E nesse intervalo, chegam notícias para Jairo: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. E Jesus, ouvindo isso, falou para Jairo: não temas, crê somente. Ou seja, não fique com medo, acredite somente, confie em mim. Falando: olha, eu estou com você para dar vitória. E Jesus foi com ele ali até a casa de Jairo. E quando ele chega ali, havia muito choro ali. Era filha única, uma menina de 12 anos. E Jesus tirou todas aquelas pessoas daquela casa. E somente Pedro, Tiago e João foram com ele e os pais da menina. O que eu aprendo aqui: as pessoas negativas nós temos que tirar de perto de nós. Nós temos que andar com pessoas que têm fé, pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito. Águias andam com águias. Nós não podemos andar com galinhas. Nós temos que andar com águias, porque somos águias. A Bíblia vai dizer que os jovens correm e cansam, mas o que espera o Senhor renova suas forças e sobe como asa de águia. Nós esperamos o Senhor, nós confiamos no Senhor. E Jesus entrou ali na casa de Jairo e restaurou a vida daquela menina, porque o Senhor tem poder e Ele não mudou. Eu não sei o que se levanta contra a sua vida, qual o gigante que tem te afrontado, eu não sei qual o problema que tem te afligido, mas confie no Senhor, olhe para o Senhor, não é na sua força, não, é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que está conosco para nos dar vitória, com eles está o braço de carne. Foi isso que o rei Ezequias falou, quando Senaqueribe invadiu ali e havia conquistado muitos povos, e tudo parecia que o reino de Judá também seria conquistado, mas eles confiavam em Deus. E o rei Ezequias falou para o seu povo: não temas diante dessa grande multidão, com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos. Falou: olha, não fique espantado, não seja enganado pelos seus olhos,
Nós confiamos em Deus, nós esperamos em Deus. E foi isso que aconteceu com aquela nação ali de Israel quando estava guerreando com os filisteus. Por 40 dias, aquele gigante Golias levantava de manhã e de tarde, falava: dai-me um homem, dai-me um homem. E eles ficaram paralisados por 40 dias, tanto o rei como os homens ali, ninguém ia para a luta, mas eles sabiam detalhadamente quais eram os trajes de Golias. Sabia a altura, o tamanho da lança, o tamanho da espada, era um especialista em olhar para o gigante. Para onde você tem olhado? Se você ficar olhando para o problema, a sua força vai ser pequena. Nós temos que olhar para o Senhor, acreditar que o Senhor está conosco. Não podemos ficar olhando para o mar, olhando para as muralhas, olhando para as diversidades, olhando para os problemas, mas nós temos que olhar para Deus. O Senhor está conosco e Ele é poderoso para nos dar a vitória. Nós vemos que quando Josafá estava ali reinando sobre Judá, 3 povos se reuniram e vieram no intuito de destruir ali o reino de Judá. Mas Josafá se pôs a orar e a buscar o Senhor. Então o Senhor toma um profeta ali e fala: olha, não temas diante dessa grande multidão, sejam fortes, sejam corajosos, porque eu estou contigo para dar vitória. O Senhor estava com eles, o Senhor fortaleceu eles, e Josafá acreditou em Deus, acreditou na palavra do Senhor, e ele foi ali para a peleja. E quando ele está, ele colocou os músicos à frente e foi para aquela peleja dessa forma. E quando ele chegou lá, quando eles começaram a adorar o Senhor entrou na guerra, e aqueles 3 povos começaram a guerrear entre si, se consumiram, e o que parecia que seria uma grande derrota, ele olhou para o Senhor, acreditou no Senhor, e não deixou o medo o paralisar, e se transformou numa grande vitória. Eles tiveram que pegar aqueles despojos, foram embora como vencedores sem terem que lutar, porque acreditaram no Senhor, não foram paralisados pelo medo. E nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre aquele mar. Os ventos e a tempestade já estavam lá, mas ele olhava para Jesus, a palavra queimava no coração dele: venha, Pedro. Mas quando ele começou a reparar no vento, nas ondas, naquela tempestade, o medo entrou no seu coração e ele ficou paralisado. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. A Bíblia vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a sua força será pequena. Nós não podemos ficar com medo, com dó de nós mesmos, mas nós temos que confiar, acreditar em Deus. Às vezes nós vamos ter que falar assim para o Senhor: ainda que eu não entenda os teus planos, Senhor, ainda que eu não sei, Senhor, quais são os teus propósitos, mas eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu creio que o Senhor está comigo para me dar a vitória. O Pedro vai escrever que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Talvez Pedro, quando escrevia esse versículo, ele tinha em mente como os leões caçam. Os leões, muitas vezes, eles começam a rugir para criar pânico ali nos outros animais, e eles fogem. O medo faz com que eles saiam da sua posição ali de defesa e se percam ali do bando e sejam capturados. O inimigo quer muitas vezes criar medo no nosso coração, quer fazer com que nós venhamos entrar em pânico, mas nós temos que acreditar em Deus, acreditar que o Senhor está conosco para nos dar a vitória, acreditar que maior que está conosco do que está no mundo, confiar no Senhor. Não deixe o medo te paralisar. Acredite que Deus está com você para dar vitória. Acredite que Deus tem poder para abrir o mar, para derrubar o gigante. Deus tem poder para quebrar as correntes. Deus tem poder para abrir as portas. Confie em Deus. Não fique paralisado. Não deixe o medo impedir você de conquistar bênçãos, conquistar o serviço que você quer, formar naquilo que você deseja.
Não deixe o medo te paralisar. Saia do quarto. Não fique com medo das coisas. Acredite em Deus. Confie em Deus. Confie que o Senhor está com você no meio das pelejas, no meio das adversidades, no meio dos problemas, no meio das tempestades, do deserto. Confie no Senhor. Não perca a sua esperança. Às vezes o medo nos impede de enxergar as bênçãos. Quando Agar deixou o seu filho ali, acreditando que Ismael iria morrer ali de sede, de fome, Ismael começou a orar, e de repente um anjo apareceu para Agar e falou: olha, eu vim por causa da oração do menino. Enquanto ela só chorava com medo, o menino orava. Ore, a poder do nome de Jesus. E o anjo abriu os olhos dela, e ela viu que estava perto de um poço ali de água. O medo a impediu de enxergar a bênção. Não deixe o medo te parar. Acredite que o Senhor é contigo para te dar a vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.